Paz e graça, que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua vida e sua família. Eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer mais uma gotas de graça para o seu dia, o nosso devocional diário. E eu já quero pedir, muitas pessoas estão assistindo, mas não estão se inscrevendo. E se você está sendo abençoado por essa palavra, se inscreva, deixe o seu comentário, acione as notificações para que mais pessoas sejam alcançadas através do YouTube, tá bom? Bem, hoje eu quero trazer o nosso devocional no livro de Salmos, Salmo de número 7 e o verso de número 17, tá? Nós vamos falar de um princípio muito importante que pode mudar radicalmente a sua relação com Deus. O Salmo 7 e o verso 17 diz o seguinte: Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Todo este Salmo 7, ele trata de Davi louvando a Deus pelo tema de Deus defender o justo contra o ímpio. Esse é a epígrafe, é o tema geral que o Salmo 7 vai se desenrolar. É um salmo também de Davi, né? E tem essa temática. Em todo o seu desenrolar, Davi está expressando ideias sobre a questão de ser acusado, de as palavras de injustiça virem sobre a vida dele. Mas o que me chama a atenção, na conclusão desse salmo, Davi diz o seguinte: Eu, porém, rendei graças ao Senhor. Davi, apesar da situação, ele continua rendendo graças ao Senhor, quer na bonança, quer na tristeza, quer na dificuldade, quer na prosperidade, em todos os momentos. É Deus digno da nossa adoração, do nosso louvor. Nós não podemos adorar só quando estamos bem, ou não devemos deixar de adorar quando nós estamos tão bem assim, porque adorar a Deus não é uma questão de situação, é uma questão de reconhecimento. Deus é Deus em todas as situações. Sei que muitas vezes nós somos motivados pelas nossas emoções a adorar e deixar de adorar. Alguns até se afastam de Deus em momentos assim. Porém, existe um princípio, o princípio de que Deus é Senhor de todos os momentos e nós somos seus servos em todos os momentos. Tem até um louvor, se não me falha a memória, trazendo a arca, que diz que nós devemos adorar em todas as circunstâncias. A verdade é que nem sempre nós adoramos, mas quando em obediência à palavra estamos em temor a Deus, estamos também adorando. Mas o princípio que eu quero comentar não é nem de adoração em qualquer momento. O princípio fundamental que eu quero ler neste texto é quando ele diz assim: eu vou render graças ao Senhor segundo a sua justiça, não segundo a minha. E justiça aqui tem a ver com decretos divinos, justiça aqui tem a ver com a palavra de Deus, justiça divina aqui tem a ver com Deus age em determinadas situações. O que é que nós precisamos entender? Que eu tenho que adorar a Deus segundo a vontade dele, ainda que essa vontade seja contra a minha. E esse princípio é o princípio da soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus é soberano em todas as situações e que precisamos nos render à vontade dele, porque a vontade dele é a única que é verdadeiramente justa. Eu lembro aqui quando o nosso Salvador estava no jardim do Getsemane, orando, pedindo a Deus que passasse dele aquele cálice. Mas no final ele diz: que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Nós precisamos saber agradecer quando a vontade de Deus é manifesta. Nós precisamos agradecer quando a vontade de Deus é expressa e quando muitas vezes essa vontade não vem de acordo com a nossa, mas muitas vezes pode vir contra a nossa vontade. Porém, nós rendemos graças porque sabemos que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que eu não a entenda, ainda que eu não saiba todos os detalhes dessa vontade. Eu preciso entender que o caráter de Deus é que move a sua vontade. E a sua vontade nunca vai contra o caráter dele. E o caráter de Deus é sempre justo, é sempre bom, é sempre misericordioso e é sempre bondoso. Render graças ao Senhor segundo a sua justiça é confiar plenamente que a vontade dele é melhor para a minha vida, ainda que eu não a entenda. Que nesse dia, eu não sei quais são as situações que envolvem você, mas eu oriento: adore ao Senhor em qualquer circunstância.
Eu sei que muitas vezes não dá para cantar, mas dá para ficar no silêncio da tua dor, dizendo: Tu és o meu Deus, e eu creio em ti. E aceitar a soberana vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável, ainda que não entenda. E concluindo esse verso, ele diz: E cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Ele fala da soberania de Deus. Rendemos-nos a essa soberania nessa manhã. O próprio profeta disse que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, nem os nossos pensamentos os pensamentos do Senhor. Por isso precisamos entender que, ainda que eu não esteja compreendendo o processo, eu conheço quem está na administração do processo e eu sei que tudo que ele faz é perfeito, bom e agradável. Que o Senhor te abençoe nesse dia, te guarde, proteja a tua casa, a tua família, quebre toda maldição sobre a tua história, que tu veja portas se abrindo, que o alinhamento de Deus venha sobre a sua casa e a sua família e que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Como já pedi, compartilhe o máximo de pessoas que você puder essas gotas de graça e me ajude a levar misericórdia, me ajude a levar esperança e sabedoria aos corações. Um forte abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma linda semana em Cristo Jesus.